Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do habitual. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente para o canal falando sobre Color Script e sobre as artes de conceito que a gente fez para o nosso curta de TCC, Movimento Perpétuo, meu e da Alice. E hoje eu queria aproveitar que a gente está na etapa de animação 3D do curta para mostrar para vocês mais ou menos como é animar uma cena em 3D para o nosso curta. O nosso curta tem 15 minutos, o que dá uma média de 127 cenas, e isso é muita coisa. Muita coisa. Então a gente tá num período bem intenso, assim, de trabalhos, mas tá fluindo, vai dar certo, vai dar certo. Nesse meio tempo a gente tá aprendendo muitas coisas, mas eu acho legal já mostrar o que a gente meio que tá fazendo, o que a gente aprendeu nesse meio tempo e como é que funciona, mais ou menos, pra quem não tem a mínima noção, né, de como é que funciona esse mundo. Pra quem é da área de animação 3D, esse vídeo já vai ser meio batido. Eu queria fazer uma apresentação bem superficial do que é animar no 3D, especialmente no Blender, no software Blender, pra mostrar o nosso processo e as nossas opções criativas. E lembrando, né, o que eu falei, a gente tá aprendendo muito nesse meio tempo, então não me considero uma expert da área, mas está saindo coisas legais, então eu queria mostrar mais ou menos como é que a gente tá trabalhando nessa parte. Falando sobre técnicas, o nosso curta é em 3D, com animações em 2D por cima, ou seja, ele tem uma animação tridimensional, com uma animação bidimensional por cima, ou seja, desenhos, né? E ele tem um filtro aplicado em cima do 3D que transforma tudo em uma estética de pinceladas. O nosso intuito era trazer para dentro do 3D uma técnica meio abstrata que remetesse à pincelada, à pintura em si, né? O que eu vou mostrar para vocês hoje é como eu trabalho desde o blocking da animação, que é o protótipo, o esboço, até a referência, como a gente observa uma referência, como a gente grava, quais os pontos que a gente leva em consideração, e até a animação final ali, né, que se dá, da movimentação toda, a gente tentando trazer essa vida. Tudo com o áudio já pronto, a gente tem o áudio do curta pronto, então a gente vai pegar uma cena de exemplo que já tem o seu áudio, então eu vou fazer também a animação da fala. Então, gente, esse aqui é o ambiente de 3D, onde a gente trabalha as cenas. Aqui tem essa mini telinha aqui onde mostra a visão da câmera, né, de como vai ficar essa cena, né, e aqui nós já temos toda a animação pronta. Não, eu vim para a vaga de bibliotecário. Eu conversei com o seu PR. E essa animação aqui eu fiz baseada num vídeo de referência. Esse é o vídeo de referência que a gente usou. Eu mesma, né? A gente vai se virando. A gente grava vídeos de referência nós mesmos, pra a gente entender como é que vai se dar o movimento, e a gente tenta entender ali os extremos, os pontos chaves da movimentação pra a gente entender a narrativa do movimento, né? Por exemplo, se nessa cena aqui, onde eu gravei, a gente teria ali as cenas importantes, ali, por exemplo, do rosto do Eudinho indignado, e aí ele vai argumentar, né, esses movimentos todos que são importantes para a narrativa do movimento específico, né? São importantes para a gente contar a história ali do jeito que a gente quer, né? Então a gente vai pegando esses pontos importantes, né, do movimento, e a gente vai traduzindo, botando esses extremos, daqui a pouco a gente vai para os meios, e aí a gente vai tendo o movimento completo, né, que é esse aqui, né, que eu acabei chegando. Tem algumas modificações, acaba não ficando exatamente igual a referência, né, até porque os personagens são diferentes, né, então eu sou uma pessoa, o Eudinho é outro, se comporta de outro jeito, né, mas a gente tenta manter ali, pelo menos ali a base ali pra gente entender como é que é a movimentação real. Pra quem é da animação, tá cansado já de ouvir falar desse livro, mas o Manual da Animação do Richard Williams é uma bíblia pra quem trabalha nessa área, tanto em 3D quanto em 2D. E todos esses princípios que eu falo de pontos-chave, de um movimento, os extremos, as interpolações, tudo são descritas nesse livro, e é muito importante para entender o movimento. Outra coisa muito importante também, que às vezes não é só entender essa questão da narrativa do movimento, mas também fazer arcos interessantes de movimento. Por exemplo, eu tô botando a mão para frente, eu não vou simplesmente botar a mão para frente, eu vou fazer um pequeno arco com a mão.
o que dá um balanço interessante, né? E também tem os princípios, né, que também tem escritos nesse livro, que tem a antecipação. Antes de eu fazer esse movimento, eu tenho um pequeno delayzinho para frente e para trás, né, para fazer para preparar para esse movimento. Então, são todos princípios assim que a gente está cansado de estudar, mas que sempre acabam participando de tudo que a gente faz de animação, porque são princípios fundamentais, né, para realizar qualquer tipo de movimento. Bom, agora eu vou preparar o arquivo pra gente começar a animar e eu vou gravar o vídeo de referência pra gente começar. A cena em questão que eu tenho que fazer hoje é essa aqui, que é em sequência dessa outra que eu mostrei pra vocês, né? Que é o Ângelo brigando, começando a brigar com o Eudine. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. Eu escolho você. O áudio dessa cena já não condiz muito com a animação em blocking que eu fiz, por causa que a gente refez o áudio e mudou alguns times. Então eu vou ter que me guiar pelo áudio novo para fazer essa referência nova que eu vou gravar, né, para poder refazer essa animação. Biblioteca. Eu escolho professor. Pierre não é dono dessa biblioteca. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. Vídeo gravado e janela aberta, porque eu tô com muito calor. Se der algum barulho, sinto muito. Eu não vou gravar vídeo derretendo que nem Cachoeira do Iguaçu. Então, gente, eu já arrumei todo o arquivo já pra gente começar a animar. Essa telinha aqui é a nossa visão da câmera, da nossa cena, que é ela. Aqui tá todas as texturas do cenário lindo que a Alice fez, né? Pra vocês verem, ó, que coisa bonitona. Tem umas luzes aleatórias aqui, mas depois a gente vai arrumar. Mas então o Ângelo já tá posicionado com o óculos dele e o jornal na posição T, né? Que é a posição onde a gente começa a animar tudo nessa vida, né? O personagem sempre assim. Cristo Redentor. Aí aqui eu gravei o nosso videozinho de referência mais fiel ao ângulo. Deveria estar refletido, né? Ia ser melhor se o vídeo tivesse refletido, porque tá invertido da cena que eu preciso, mas já dá de referência. Dono dessa biblioteca. Essa é a cena. Então eu vou primeiro dar uma analisada nos pontos chaves, né, da cena, como eu falei pra vocês. Essa cena aqui é pra o Ângelo tá bem indignado, né? Ele começa a se irritar com o Eudine. Então ele vai tá sempre com o jornal, meu protótipo de jornal aqui, gente. Tá com o jornal em pé e ele vai baixar, né? E vai fazer aquela cara de: o Pierre não é dono dessa biblioteca. Então, essa parte de ele se frustrando finalmente com o Eudine, né? É muito importante. Então, esse aqui é um ponto-chave, né? Do jornal em pé. Aqui o jornal baixa, né? Eu acabei conseguindo só um ângulo de câmera mais baixo, então acabou não aparecendo tanto meu rosto, mas não tem problema, eu consigo ajeitar isso para o ângulo que a gente precisa. Então essa atitude aqui é muito importante, a mudança de feição. E ele começa com uma cara de indignado, eu até dei uma risada aqui, ele vai começar tipo assim, ó: o Pierre não é dono dessa biblioteca. Ele vai fazer uma cara de sarcasmo, né? Essa é a ideia. Então vai ser bem isso, e aí aqui ele vai, né, baixar mais o jornal um pouquinho. Então Pierre não é dono dessa biblioteca, né? Pra combinar ali, pra ser mais um movimento ali, pra realçar a mudança de expressão dele ficando indignado. Aí a partir daqui ele vai largar o jornal, né? Isso aqui é um outro ponto chave, né? A gente já tem 3 aqui, tem o jornal levantado, o jornal meio baixo com a cara de sarcasmo, a cara indignada, né? Temos 3 pontos importantes, né? Esse movimento aqui. Aí, aqui é uma outra pose-chave, onde ele apoia a mão na mesa e vai fazer assim, né? Eu sou dono dessa biblioteca, né? Outro ponto importante. E aí ele vai recolher a mão, assim. Eu sou o dono dessa biblioteca. Pra combinar com a mudança de expressão de novo. Porque ele vai tá com uma expressão de exclamação, né? Eu! E aí ele vai beirar pro sarcasmo de novo. Eu não sou o dono dessa biblioteca. Não sou é foda, né? Eu sou o dono dessa biblioteca. Nossa, tudo que o Eudine queria que esse velho não fosse dono dessa biblioteca. Meu Deus do céu. Eu sou o dono dessa biblioteca, né? Pra combinar com um balanço. E aí já corta pra outra cena. Então aqui a gente já tem mais 2 pontos, né? Eu sou o dono dessa biblioteca, né?
Esses aqui são os nossos pontos importantes para a narrativa. Então, quando a gente fala de blocking, a gente fala das primeiras fases de um 3D, né? Que nem aquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês, né? Mostrando essas cenas blocadas aqui do curta, né? Como essa aqui. No blocking, a gente faz uma espécie de estrutura esboço, assim, da animação, onde a gente trata justamente desses pontos chaves. Então, a animação fica travada, que é só pra gente entender como vai ser o corpo do curta, né? É uma etapa de projeto, é como se a gente estivesse esboçando o curta. Então, fica só os pontos chaves, né? O Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca, né? Então, fica só os pontos chaves, né? Pra gente entender a entonação do curta e tudo mais, né? A gente pegar ali, entender a narrativa. De resto, essa interpolação toda que acontece entre os movimentos, né? Esse movimento aqui, isso são tudo refinamentos que acontecem, né? Isso não vai prejudicar a nossa narrativa ou não, né? Mas vai trazer um refinamento que é muito importante pra a gente trazer naturalidade pra cena, né? Como eu falei pra vocês anteriormente, a mão mesmo, movimentos, assim, é importante a gente analisar que os movimentos, eles não são de um ponto ou outro, A e B, né? Eles sempre têm vários pontos no caminho e geralmente formam arcos de movimento, sempre. Eles têm, são princípios, né, da animação, eles têm a antecipação, né, que acontece, que é um movimento muito breve, contrário, que é pra balancear ali o impulso que vai se dar maior depois. Então, por exemplo, se a minha mão vem pra cá, antes de levar minha mão pra cá, eu botei a minha mão um pouquinho pra cá e fui pra cá, porque eu preciso posicionar a minha mão aqui, ó, pra esse balanço, né. E a gente justamente respeitar esses arcos de movimento, essas antecipações, né? E existem outros princípios, né, da animação, como por exemplo o stretch, né? As coisas elas se deslocam, elas têm peso, né? Tudo isso traz uma naturalidade para a animação de vocês que vai dar mais qualidade para ela. Então, a qualidade da animação, ela vem justamente de eu entender que quando uma pessoa baixa a mão, ela não vai só baixar a mão assim. Ela vai tipo, eu sou o dono dessa biblioteca. Ela vai, eu sou o dono dessa biblioteca, entendeu? Ela vai ter um movimento mais complexo. E vocês podem ver que esse movimento que eu fiz aqui mesmo, ó, é um 8, né? Que são movimentos que acontecem muito assim pra impulsionar, né? Eu sou o dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. A gente tem todo um movimento em arco. E essas são as coisas importantíssimas da gente entender na hora de animar. Outro ponto importante para sempre ressaltar é que o corpo todo se movimenta. Eu não tô animando as mãos só. A mão, ela é o vetor principal do movimento, mas o corpo todo vai se movimentar para responder aquele movimento da mão. Se eu tô animando aqui um jornal baixando, né, eu tenho que prestar atenção, por exemplo, coisas que o pessoal geralmente esquece, que o ombro também movimenta. Ó, meu ombro tá indo pra frente e pra trás. O meu torso tá movimentando um pouquinho também. A minha cabeça também balança, né? O Pierre não é dono dessa biblioteca, ó. Que é o que traz vida pra nossa animação, né? É esses pequenos detalhes. E por isso a animação demora tanto tempo, porque um blocking até ele é rápido, mas aí se a gente levar em consideração todas as pequenas animações que a gente tem que fazer, até de fios de cabelo, eu vou ter que animar também os cabelos do Ângelo, os óculos, o jornal, tudo isso demanda muito tempo. A poltrona, vou para a minha outra tela aqui, onde eu vou animar o Ângelo. A gente anima assim no 3Dzão básico mesmo, né? Porque nesse momento a gente não precisa de texturas. Eu gosto de deixar a imagem mais fiel ali na outra tela para enxergar como tá ficando o resultado final mais ou menos. Mas a animação a gente anima no 3D básico cinzentão mesmo, sem textura, sem luz, sem nada, né? Porque a gente tem um flow melhor ali no computador, até para não travar muito, não tem necessidade de animar, né, com todas as camadas ativas, tá? Quando eu tiver mais ou menos um blocking da cena, assim, basicão, eu volto. Bom, então, pessoal, eu terminei aqui as poses chaves. Ele não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. E na câmera fica assim. Sou o dono dessa biblioteca. Final. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu
Como eu falei pra vocês, essas são as poses chaves importantes pra nossa narrativa, né? A partir delas a gente consegue entender, né, como é que vai se dar a cena e o que o personagem está sentindo. Então, a partir daqui eu vou ir fazendo refinamentos e toda a questão de encontrar as curvas de movimento e tudo mais, assistir o vídeo que eu gravei com mais detalhes, né? E aí a gente vai ter um movimento mais fluido, né, mais finalizado. Porque agora eu tenho que fazer, né, como é que o personagem chega nessas poses, né, como é que ele intercala. Eu decidi mudar um pouco o movimento aqui, porque em vez de ficar com a mão assim, né, que eu fiquei no vídeo, né, no final do vídeo eu fiquei com a mão... Peraí, vou botar aqui pra vocês. Eu fiquei com a mão assim, eu achei mais imponente fazer ele apontar pra mesa, ele aponta pra si e pra mesa, né? Porque ele tá muito bravo, então eu acho que ia ficar mais interessante se ele ficasse com essa posição apontando pra mesa, né? E aí eu vou fazer os dedinhos dele bater na mesa. Eu sou o dono dessa biblioteca. Como um digno velho, né? Um velho que ele é. Então eu já volto, gente. Fiquem com o acelerado aí. Bom dia, família! Eu trabalhei até mais tarde, durmo cedinho, acordo para dar minha corrida. Falando nisso, você já fez seu esporte de hoje? Ele também é importante para saber animar, tá? Porque aqui, ó, a cabeça, ela tem que estar boa para saber animar, porque animação depende muito de mental e físico, tá? Então, faça o seu exercício de hoje. Também não esqueça de tomar a sua água. Ficar hidratado e musculoso pra ser um bom animador. Então, gente, aqui a gente tem o nosso Ângelo final. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. E aqui a gente pode ativar as texturas pra ver como é que vai ficar ambientado. Pierre não é dono dessa biblioteca. Eu sou o dono dessa biblioteca. A gente tá usando o filtro do Alan Wyatt, que traz esse aspecto de pincelada. É um plugin maravilhoso, eu recomendo muito o pessoal que se gosta desse estilo de estética, assim, a utilizar. Ele é muito querido também e é assim, é uma ferramenta que tá dando uma baita de uma facilitada pra gente. Mas por hora, como eu vou mostrar a animação pra vocês, esse filtro ele é muito pesado, eu vou deixar ele desativado aqui. Aqui a gente pode ver alguns dos princípios que eu mencionei pra vocês. Por exemplo, o jornal mesmo, ele faz todo um balanço, faz uma espécie de arco. Ele vem pra cima como um 8 e ele para aqui num gancho, né? E ele ainda balança pra cima e pra baixo e vai diminuindo essa intensidade. Aqui, quando o Ângelo vai pra frente, eu até acho legal botar mais um frame aqui pra gente ter um balanço um pouquinho melhor. Aqui, ó. Ele vem pra frente e eu vou adicionar mais um frame aqui pra ele dar uma leve balançada. Agora sim! Ó, aqui a gente teve um caso prático de como o movimento fica muito mais natural quando a gente presta atenção nessas pequenas sutilezas, assim, né, de movimento. Por exemplo, o Ângelo foi pra frente com tanta força e não faria sentido ele não ter uma mínima reação pra trás, né, que reagisse ao movimento que eu fiz. Então, ó, agora ficou bem mais interessante. E aqui também, quando ele aponta o dedo na mesa, a cabeça vai pra frente e pra trás também, né, junto do corpo. E o jornal também balança. Vocês veem que eu tô fazendo uma animação muito sutil. São movimentos muito sutis e curtos que fazem toda a diferença na hora do balanço, né, do movimento, né, numa animação. Né. Então aqui eu tô mexendo muito pouco a mão para ela acompanhar o jornal balançando. O jornal vai pra cima, eu acompanho a mão um pouquinho pra cima. Até cortar os fios, vamos ver. Agora sim, vocês estão vendo aqui que antes a mão do Ângelo estava estática? Agora ela balança junto com o jornal. Aqui tá o nosso resultado final da nossa animação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido claro as explicações. E eu convido vocês a acompanharem a nossa página no Instagram do Curta.
sigam Curta Movimento Perpétuo no Instagram, onde a gente vai postar sempre atualizações do curta, que a gente tá fazendo de novo, né, o nosso progresso todo nessa produção. E como vocês veem, fazer um curta é uma tarefa muito longa, é um projeto, né, que demanda muito tempo. Então, né, a gente não consegue postar com tanta frequência, mas sempre que a gente tem alguma novidade, a gente vai lá e posta, né. E sempre é muito gratificante receber carinho das pessoas, né, com esses trabalhos longos que a gente se dedica. Este ano ainda, 2025, nós lançaremos o Movimento Perpétuo. E a gente está muito feliz com o progresso que ele está tendo e está sendo muito divertido. E eu fico muito feliz também de contar o nosso processo, como é que tá funcionando aqui no canal pra vocês. Adoro falar sobre esses assuntos, de falar sobre arte, falar sobre como se dá a arte, né, como se faz. E tô sempre à disposição para tirar dúvidas, né, de quem quiser aí, só comentar, me chamar no Instagram, por e-mail, que seja. Tô sempre disposta a responder, tá bem? Um beijão. Valeu!